Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. O relógio marcava 11h30 da noite, no momento que 5 crianças retornavam do centro da cidade de Salgueiro, em Pernambuco, aonde foram assistir à exibição de um filme no cinema. As casas daquelas crianças estavam localizadas numa região rural daquele município, e na mesma propriedade moravam 2 famílias que sobreviviam da agricultura. Naquele tempo não havia luz elétrica no lugar onde eles moravam, e dentro de uma das casas, uma mãe estava aflita, enquanto olhava para o relógio despertador em cima da mesa. Ela tinha motivo para ficar preocupada. Já era tarde, e a criança mais velha do grupo não tinha mais de 12 anos de idade, e o combinado era que elas não poderiam ficar muito tempo na cidade, e deveriam voltar para casa tão logo terminasse a sessão. Aquela mãe angustiada tentava encontrar um motivo que fez as crianças demorarem para voltar. Ela não conseguiria dormir enquanto não visse seus 3 filhos ao lado dela, e também preocupava-se com as outras 2 crianças que eram vizinhas. O acesso entre aquela região e a cidade era através de uma estradinha de terra, e aquela noite estava bem escura com a falta de lua. Mas as crianças pareciam não preocupar-se, e nem demonstravam medo. Pelo contrário, estavam eufóricas em chegar na casa e poderem narrar aos pais sobre a experiência que tiveram na primeira vez que foram ao cinema. Ao passarem perto de um poço desativado, as crianças ouviram o barulho que saía lá do fundo. Era como se alguma coisa estivesse se agitando na água. Será que algum animal havia caído lá dentro? Comentavam elas. Mas lembraram-se que o poço foi desativado porque estava seco. Em Pernambuco surgiu uma lenda sobre uma perna peluda que perseguia as pessoas. E ela se escondia embaixo da cama, no guarda-roupa e também em cavernas e buracos na terra. Estela, uma menina de 8 anos que também estava entre as crianças que voltavam para casa naquela noite, lembrou-se da história da perna peluda, e ela sentia pavor só de imaginar que um dia poderia encontrar com a tal velha que ficava embaixo da cama e que tinha a perna coberta de pelos. Estela conhecia a história que a família dela contava, dizendo que a velha senhora escondia-se dentro do quarto, e depois que as pessoas dormissem, a mulher saía de onde estava e pisoteava com sua perna peluda a quem estivesse na cama. Mas, sabendo que aquele personagem também podia esconder-se em outros lugares, a menina sentiu medo e começou a chorar. Outro menino que também tinha a idade igual a de Estela perguntou a ela por que chorava. E no momento que ela respondeu, ele foi afetado pelo medo e saiu correndo chamando pela mãe dele. A irmã mais velha de Estela, que também estava apavorada, segurou na mão dela e tentava acalmá-la. E logo todos saíram correndo e gritando, depois de avistarem um vulto escuro saindo de dentro do poço. Aquele poço ficava perto da porteira de entrada do sítio, e antes de secar, os animais vinham até ali para beber da água que era retirada para eles. E não ficava longe das casas, então as crianças não estavam muito distante. Mas existia muito mato na margem da estradinha, e enquanto elas corriam, podiam ouvir que alguém ou alguma coisa estava seguindo-as pelo meio do mato. Quanto mais as crianças corriam, mais elas ouviam o barulho de gravetos e folhas sendo pisoteados por alguma coisa. E o ruído era igual ao de algo batendo com força no chão, enquanto esmagava pequenos galhos e folhas secas espalhados sob as árvores. Não era um barulho de alguém caminhando ou correndo. Parecia que aquilo, no meio do mato, estava pulando numa perna só. Aquelas crianças estavam apavoradas
e temiam que a velha senhora da perna peluda estivesse ali perto delas. Enquanto a menina Estela gritava, chorando, pedindo ajuda da mãe dela, dizia também que a velha debaixo da cama saiu para vir ao encontro delas ali na estradinha. O menino que correu diante deles falava que se fosse a velha que estivesse ali, eles conseguiriam escapar, pois ela não poderia alcançá-los na corrida. Mas ele tinha uma ideia diferente sobre aquele fantasma e dizia que não era a mulher que os perseguia, mas era somente a perna peluda que estava pulando dentro da mata, e aparentemente ela queria sair da frente deles em algum trecho da estradinha de terra para cercá-los e impedi-los de passar. Quando as outras crianças ouviram as palavras daquele menino, o pavor tomou conta do pensamento delas, e usando uma força nas pernas que praticamente não tinham, aumentaram a velocidade. A menina Estela estava sendo quase arrastada pela irmã que segurava na mão dela. A mãe, que estava dentro da casa esperando a chegada dos filhos e das outras crianças, ouviu os gritos e abriu imediatamente a porta para ir ao encontro delas. Mas no instante que a mulher saiu da casa, um vento muito forte surgiu no terreiro. Era um redemoinho e levantava terra e folhas que estavam caídos diante daquela casa. Além da escuridão que dificultava a visão naquela noite, também havia muita poeira no ar, e aquilo impedia que as pessoas ficassem com os olhos abertos. As crianças pararam de correr a uma distância de mais ou menos 50 metros da casa. Estela e as outras crianças continuavam gritando, e ela ouvia também a mãe chamando por eles. Mas os gritos se misturavam com o barulho causado pelo redemoinho e não conseguiam avançar. Nem as crianças e nem mesmo a mulher podia ir até elas. Os cavalos que estavam no curral, assustados, pularam a cerca e saíram em disparada pelo campo. Logo, os cachorros que estavam escondidos atrás da casa começaram a gritar. Alguém estava batendo neles. Com o barulho, os vizinhos e pais das outras crianças saíram da casa deles e foram correndo ver o que estava acontecendo. Protegendo os olhos com as mãos, eles conseguiram chegar até as crianças. E naquele momento, todos viram um vulto chutando os cachorros, que saíram imediatamente detrás da casa e foram para perto de seus donos. Enquanto o vento levava embora o redemoinho, aquelas pessoas puderam ver, mesmo com dificuldade, que havia uma imagem no meio da poeira e parecia que estava pulando. Mas eles não conseguiram ver um corpo de alguém, e sim uma figura de uma perna saltando. Horrorizados com o que tinham visto, as crianças começaram a falar que era a perna peluda que apareceu para elas, enquanto os adultos tentavam acalmá-las. Então o vento cessou e os pais levaram seus filhos para casa, mas todos ficaram assustados até o amanhecer. No dia seguinte, enquanto trabalhavam na roça, os moradores daquele sítio conversavam, tentando entender o que aconteceu durante a noite e o que seria aquele vulto que perseguiu as crianças e depois atacou os cachorros. Todos concordavam que aquele ser não era humano, senão os cachorros teriam revidado a agressão. Mas então o que seria aquela coisa? Perguntavam eles. Entre as crianças, não se falava noutra coisa, a não ser no surgimento da mulher de perna peluda. Mas havia um pequeno desentendimento entre elas. Enquanto umas acreditavam que aquela perna tinha um corpo de uma velha senhora, outras diziam que era somente uma perna peluda que apareceu para assustá-las. Durante o horário de almoço, os adultos foram olhar atrás da casa e encontraram marcas de pegadas, e confirmaram que algumas crianças tinham razão. As marcas no chão foram deixadas por apenas um pé,
E todos eles começaram a ficar preocupados e falavam que poderia ter sido o Saci que passou por aquele lugar. Então decidiram ir olhar os cavalos para descobrir se a crina deles e os rabos estavam cheios de nós, pois acreditavam que o Saci amarrava com um nó cego os pelos do cavalo. Mas descobriram que os animais não tinham sido afetados com aquela malvadeza. Quando anoiteceu novamente, as crianças, tanto na casa da Estela quanto na dos vizinhos, não queriam dormir sozinhas em seus quartos. E enquanto na casa dos vizinhos elas foram dormir no quarto dos pais, na casa da Estela, a mãe foi dormir perto das crianças e o pai dela ficou sozinho no quarto dele. Lá fora, elas podiam ouvir o canto das corujas e o som produzido pelos grilos que rodeavam as casas. Aparentemente, aquela seria uma noite tranquila e poderiam descansar. Mais tarde, o pai da Estela ouviu ruídos embaixo da cama e, pensando que era um cachorro que estava deitado lá, ele começou a chamar um animal para que saísse de onde estava. E depois da terceira tentativa, o homem ficou irritado com o cachorro, que não saía. Então ele levantou-se, sem acender a lamparina, abaixou ao lado da cama e, esticando o braço, puxou o animal após segurar fortemente em seus pelos. Quando o pai da Estela viu que não era um cachorro que estava preso em suas mãos, e sim uma perna peluda de alguma pessoa, ele soltou os pelos e caiu de costas no chão. Imediatamente, ele levantou-se e acendeu um palito de fósforo. E, para sua surpresa, viu em pé diante dele uma velha senhora que tinha uma perna coberta de pelos. No impasse, o homem entrou em transe hipnótico e depois seguiu a mulher enquanto ela saía da casa. Por sorte, um vizinho que tinha acabado de chegar até a cidade, e enquanto ele estava colocando de volta o cavalo no curral, percebeu uma movimentação no terreiro diante da casa. Logo, aquele vizinho reconheceu que se tratava do pai da Estela, mas ficou assustado quando viu que diante do amigo dele tinha um vulto escuro que lembrava a perna de uma pessoa. Aquele vizinho não conseguia ver uma mulher caminhando, mas sim somente uma perna pulando enquanto ela se movimentava. Tem alguma coisa errada, pensava ele. Após deixar o cavalo na cocheira e tomando cuidado para não fazer barulho, o homem seguiu o amigo dele e aquela perna saltante. A direção tomada por eles seguia para a entrada do sítio, onde se encontrava o poço seco desativado. Se o vizinho não tivesse visto aquele vulto igual a uma perna diante do amigo dele, poderia pensar que aquele homem que caminhava de forma estranha estava sofrendo uma crise de sonambulismo. Tomando cuidado para não ser visto, o vizinho seguia aqueles dois com passos lentos. De repente, o pai da Estela parou de caminhar e ficou parado no meio da estrada. E ele estava imóvel igual estátua. Na retaguarda, o vizinho também parou e se escondeu atrás de uma moita. Sinistramente, começou a ouvir barulho de vento, e um redemoinho tomou forma entre ele e o pai da Estela. A poeira que levantou na estradinha de terra impedia que o vizinho pudesse ver o que estava acontecendo diante dele. E notando que o redemoinho não saía de onde estava, aquele homem entrou no meio do mato para contornar o local. Depois de alguns metros, ele retornou à estrada no momento que viu o amigo se preparando para seguir o vulto, que tinha acabado de pular dentro do poço desativado. Mas segundos antes do pai da Estela saltar no poço, o amigo dele chegou correndo e gritando e o empurrou com força contra o chão. Ao cair, o homem saiu do transe e perguntava o que estava acontecendo. Sem dar explicações, o vizinho gritou para o amigo levantar e sair correndo. E do fundo do poço saíam grunhidos horríveis, iguais a de animais ferozes e famintos. No dia seguinte,
Após tomar conhecimento do ocorrido, o pai da Estela reuniu alguns homens munidos de enxadões, pás e enxadas e os levou até a entrada do sítio. Ao chegarem no local destinado, eles escavaram um barranco e usaram a terra para fechar a entrada daquele poço que estava seco e desativado.